Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom poder nos reunir para estudarmos mais sobre a palavra de Deus, né? Então, hoje nós estaremos meditando acerca do seguinte tema: o quanto o pecado te assusta. Então, sabemos que o pecado é tudo aquilo que fazemos que desobedecemos e erramos o alvo, né? Tudo aquilo que fazemos que destrói o nosso relacionamento com Deus e entristece o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos que cada pecado tem sua consequência. E o pecado, a consequência maior é a morte, né? Como a própria palavra de Deus diz, a morte eterna. E com relação a isso, nós vamos falar no texto, né? Gálatas 5, versículos 19 ao 21, em que fala alguns pontos pelos quais a Bíblia fala sobre as obras da carne, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizade e porfia, emulação e ira, e entre outras, que nós vamos destacar no nosso próximo encontro. Então vamos começar falando sobre qual a diferença de adultério e fornicação. Sabemos que a Bíblia diz ao final desse texto que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então aí nós estamos vendo a gravidade que há quando se pratica tais coisas e não há o arrependimento diante do Senhor. Então, adultério é quando acontece a relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não seja seu marido ou sua esposa. Isso é chamado de adultério. Né? Em Mateus 5:27 diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Então é uma prática que é errada diante de Deus. E fornicação é quando há o sexo entre pessoas solteiras. E isso, de acordo com a Bíblia, também é considerado pecado. Né? Quando duas pessoas solteiras que não se uniram em casamento fazem o ato sexual, segundo o apóstolo Paulo, esse é um pecado contra o próprio corpo. Né? E 1 Coríntios 6, versículos 15 e 16, diz assim: se um crente une seu corpo a uma prostituta, ele estará unindo Jesus Cristo àquela pessoa, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, o pecado da fornicação também desagrada a Deus. E agora nós vamos ver a diferença entre a impureza e a lascívia, que também estão constadas no texto lido. Impureza é tudo que contamina a pessoa, ou seja, a sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpa dos seus pecados através de Jesus Cristo. Porque o pecado ele causa grandes e graves problemas espirituais. A impureza na Bíblia ela vai além de micróbios, terra, esse tipo de sujeira. Mas a impureza interior, aquela que contamina e destrói o relacionamento do homem com Deus. Em Marcos 7, 21 e 23 ao 23, Jesus ele listou alguns desses exemplos que contaminam e que deixam o homem impuro, como maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, maldade, engano e entre outros. E lascívia é interpretada como a impureza, quando o homem ou a mulher é considerado impuro, contaminado, ou aquela pessoa que não tem pudor ou impudor. O comportamento lascivo, como o próprio nome diz, ele vai além de um pecado considerado como desprezar o que é certo. E está contido na prática do que é errado. E 2 Coríntios 12, 21 diz que eu tenha que chorar por muitos que pecaram no passado e ainda não se tenha convertido da impureza, da fornicação e dos vícios que antes praticavam. Contra esse pecado e os demais que estamos falando, tais pessoas que os praticam não herdarão o reino dos céus. Isso está na Bíblia, né? E a diferença agora nós vamos ver entre idolatria e feitiçaria. Idolatria, como o nome diz, uma pessoa é considerada idólatra quando ela tem submissão a outra divindade que não seja o nosso Deus. Né? É uma dedicação, um amor excessivo por alguém que não seja Deus.
Em outras palavras, é quando Deus está em segundo, terceiro, quarto e outros planos a não ser o primeiro. Romanos 1,25 diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso é pecado. Isso é considerado abominável diante de Deus. E o que seria a feitiçaria? A feitiçaria também é considerada ou conhecida como bruxaria, encantamento, magia. E contra essas práticas há pecado. Contra essas práticas está a palavra de Deus. 2 Crônicas 33:6 diz: queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E esse pecado de feitiçaria é condenável também diante de Deus. E agora nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre inimizade e porfia. Inimizade, como o próprio nome diz, é quando não se é amigo, É estar em conflito com alguém, em oposição de ideias a outra pessoa, desejando o mal dessa outra pessoa, um lutando contra o outro. A Bíblia diz que devemos ser inimigos do mal e não uns dos outros, A Bíblia ainda diz que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. 1 Pedro 5,8. Ele é o nosso inimigo porque está lutando ativamente contra nós. Por isso, devemos lutar contra ele com todas as nossas forças. E porfia, o que seria? Segundo o dicionário, porfia é discussão, disputa, luta, teimosia. Filipenses 1,15, Paulo afirma que existem alguns que pregam por porfia, ou seja, sem por amor, sem estar amando, falando por amar, apenas para disputar quem prega com maior sinceridade. Então a disputa, a discussão, a luta de ideais, isso também não agrada a Deus. E também veremos a diferença entre emulação e ira. Emulação é a imitação de alguém que achamos um bom exemplo, o sentido de ciúme, de inveja. Invejar alguém, ele quer ter algo que nós temos, A Bíblia condena a emulação, considerado como um sentimento de ciúme. Em outras traduções, a Bíblia fala de emulação também como ciúme. Emulação significa querer ser como outra pessoa. A Bíblia diz em Efésios 5, 1 e 2, que devemos ser como Jesus, usando sua vida como referência para a nossa, e não cobiçar, nem ciumar, nem querer ser ou querer algo do outro. E a ira, uma pessoa que possui um temperamento difícil, vingativo, é aquela pessoa considerada como um mau gênio, um tolo. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:9, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Que Deus nos afaste de atitudes como essas, porque aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. E como conclusão nós podemos trazer o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus, com letra minúscula, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que Deus nos fortaleça e nos faça entender a sua vontade e nos afaste de pensamentos e atitudes desagradáveis a Ele. Porque, mais uma vez eu digo, contra essas coisas o homem é considerado impuro e só o arrependimento em Jesus Cristo pode levar até o céu. Que Deus te abençoe e fortaleça a tua fé.